pessoal, tudo bem? Eu sou o José Gabriel e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre guerra espiritual. É um tema que a gente está ouvindo bastante nos dias atuais. Todo mundo falando, estamos passando por uma guerra espiritual. Mas enfim, o que é uma guerra espiritual? O que a Bíblia diz? O que isso significa? É mais ou menos assim, vou explicar como que eu entendo. Quando Deus foi fazer tudo o que Ele fez, a Terra, os planetas, as suas criações, os seres vivos, Ele não criou só os animais e nós, seres humanos. Também criou outros seres. A Bíblia explica isso. Por exemplo, os anjos. Nós temos um entendimento bem tranquilo de que anjos existem, inclusive que eles interferiram e até hoje interferem aqui na Terra, nas nossas vidas, né? Então, Deus criou os anjos como seres perfeitos, viviam na presença de Deus, vivem na presença de Deus. E um deles, que é Satanás, tinha uma patente bem alta nos céus. O céu seria tudo aquilo onde Deus habita, tá? A terra também faz parte dos céus. Segundo a Bíblia, os céus é todo local que é habitado por Deus. A gente tem essa distinção de dois mundos, como se aqui fosse um lugar e os céus fosse outro, porque nós que estamos no pecado temos uma dificuldade de entender. Eu não sei se seriam dimensões, não sei se seriam um mundo e outro mundo, mas a gente entende de forma separada. Nós estamos nesse plano físico, né? E o mundo espiritual de Deus é difícil para que nós consigamos compreendê-lo. Mas temos os anjos e esses anjos que estão lá habitando, eles são seres inteligentes, estudiosos, que têm as suas tarefas diárias, têm as suas vidas e também uma certa organização de sociedade, igual nós temos aqui, né, na Terra. Na verdade, tudo que acontece na Terra e nos céus, se a gente for colocar dividindo para ficar mais fácil de entender, tudo o que acontece entre esses dois mundos, o que acontece aqui ecoa lá, o que acontece lá ecoa aqui. Nós estamos ligados e a guerra espiritual acontece nesses dois momentos, nesses dois ambientes. Tá bom? Vamos lá. Tá conseguindo entender? O que aconteceu então com Satanás? Satanás tinha um cargo de chefia importante lá no céu, mas ele começou a invejar Deus, começou a querer ser como Deus. A partir daquele momento, ele começou a desafiar Deus e quis tomar o lugar de Deus. Satanás era muito astuto, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos de Deus para o lado dele, fez literalmente uma rebelião nos céus, tá? A Bíblia conta isso para nós. Então, essa turma que seguiu Satanás, que foi junto com ele, que mesmo na presença de Deus, vivendo ao lado, vendo Deus, eles resolveram negar a Deus, eles se tornaram o mal. E do outro lado, a parte do bem, ficou Deus, Jesus, o Espírito Santo, e 2/3 dos anjos que continuaram com Deus. Então essa batalha espiritual se dá exatamente entre essas duas forças, o mal e o bem. O mal representado por Satanás, o bem por Deus. Elas duelam entre si, principalmente para conseguir nos levar para o lado, respectivamente, de cada uma. É como se eles quisessem ganhar almas, né? Satanás e os seus anjos utilizam das formas mais astutas para nos enganar, nos afastar de Deus e nos levar para o lado dele, fazer com que a gente se perca, através do entretenimento, dos prazeres da carne, através dos vícios, do poder, do dinheiro. São inúmeros os pontos, inúmeras as armadilhas, em todos os cantos podemos encontrar que o mal utiliza de forma muito astuta para nos levar para o lado dele. A guerra espiritual está aí. Às vezes até onde a gente nem imagina, nós estamos caindo em uma armadilha. Por isso que é sempre importante você estar conectado com Deus, para evitar cair nesse tipo de armadilha. Por exemplo, talvez você comece a utilizar alguma coisa que te dá um prazer momentâneo
e que todo mundo sabe que não vai te fazer mal, não vai fazer mal para mais ninguém, você está ali no seu cantinho usando aquilo, não tem problema. Mas em determinado momento, aquilo já não vai mais te satisfazer e você vai pular um degrauzinho e vai procurar algo maior. Passou mais um pouquinho de tempo, outro degrauzinho e vai indo. Até chegar um momento que você está nas trevas, no escuro. Você vai se perder completamente. Então, essa é a principal forma como, nessa batalha espiritual, nessa guerra cósmica, o mal consegue te conquistar. Ele começa com algo sem importância, que todo mundo sabe que é inofensivo. Mas a partir dali, aquela isquinha vai te pegar. Parece uma historinha de criança, brincadeira. Mas é justamente assim que a maior parte das pessoas acabam se perdendo e indo para o caminho mais escuro, o caminho das trevas. Por outro lado, no pessoal do bem, né? Deus, Jesus, os anjos, o Espírito Santo, eles têm 3 ferramentas principais para nos ajudar e nos levar para o lado deles. 3 que eu consigo identificar, tá bom? Quais são essas 3? Primeiro é o poder de Deus. É muito claro quando Deus utiliza os seus poderes. Por exemplo, em vários momentos ele salvou o seu povo. As pragas do Egito, o Mar Morto se abriu, tudo isso foi o poder de Deus, né? Então, é um exemplo que Deus utilizou o seu poder. E a gente já viu também muitos milagres. Até os dias de hoje, vez ou outra, a gente escuta falar de alguns milagres. É Deus utilizando o seu poder para nos ajudar, para lembrarmos dele, para nos ajudar a sair de uma situação complicada. Os outros pontos que Deus utiliza para nos salvar. E esses sim são fantásticos. Não que o poder não seja fantástico, mas é porque se Deus utilizar apenas o poder, não existe essa guerra espiritual. Deus é poderoso demais. Se ele for utilizar o seu poder, não tem nem como. Satanás não tem nem chance. E Deus não criou todos os seres vivos, nós, os anjos todos, para sermos destruídos. Esse nunca foi o intuito de Deus. Ele é o Pai de todos, ele é o Criador. Ele não quer destruir ninguém. Então, por isso que ele não utiliza só o seu poder. Pelo poder, ele destruía tudo, pronto e acabou. Mas ele utiliza o amor e o caráter. Utilizando o amor e o caráter, ele consegue salvar o máximo de vidas possíveis e levar todo mundo para o lado dele. Pelo menos todo mundo que desejar estar com ele. Porque essa é a única coisa que ele nos pede. Fé no Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E dessa forma ele não precisa de destruir ninguém, não precisa de usar o seu poder para massacrar ninguém e consegue salvar a todos, utilizando o amor e o caráter. Então, essa é a guerra espiritual. As armas do mal, as armas do bem. E nós temos as nossas armas. Quais seriam as nossas armas? As nossas armas são, principalmente, a oração. Veja bem, uma mãe que tem um filho, talvez o filho seja ateu, o filho esteja perdido, e o filho sai à noite e vai para um lugar que aquela mãe nem imagina onde ele está. Mas aquela mãe ora e pede para que Deus o proteja, que Deus intervenha por aquele filho que ela tanto ama. Deus escuta todas as orações. Com certeza, Deus vai escutar essa também. E ele pode então pedir para que um anjo, ou mais de um, vá lá ficar ao lado daquele filho e protegê-lo, cuidar para que nada de mal aconteça, por mais que aquele filho seja ateu, não esteja nem aí para nada. Aquele anjo fica ali do lado. Quando Satanás chega, Satanás vai olhar para aqueles anjos e falar assim: pô, esse cara aí é meu, eu que tenho influência sobre ele, rapa o pé daí, ó. Não vem com essa não, que esse daí é meu. Só que naquele momento os anjos têm autoridade para olhar para Satanás e falar assim: rapa o pé você, eu estou aqui respondendo a oração daquela mãe. Deus pediu para que eu viesse intervir por esse filho, porque aquela mãe orou com fé,
E a oração dela está aqui, protegendo o filho dela. Você imaginava que você tem esse poder? Parece uma historinha de criança, né? Mais uma vez. Mas não é história de criança. Isso faz parte do nosso mundo. A Bíblia nos explica isso. Nós temos esse poder e é por isso que é importantíssimo a gente orar pelas pessoas. Por isso que é importantíssimo que você coloque em suas orações a vida de todas as pessoas importantes para você e ore até mesmo pelos inimigos, que é o que Deus nos recomenda, certo? Mas tem também aquelas orações que não são respondidas, né? Vamos concordar, muitas vezes acontece. Mas por quê? Em primeiro ponto, né? Nós não sabemos de tudo qual que é a vontade de Deus, só sabemos que a vontade dele é sempre perfeita. E também Deus não é um gênio da lâmpada que está à nossa mercê para que a gente fique fazendo pedidos e desejos nas nossas orações e ele vai estar nos atendendo de qualquer forma. Deus é Deus. Deus não é um gênio da lâmpada ali nosso, né? Igual um doméstico, olha, eu mando e você faz. Não, Deus é Deus. Então, nós devemos fazer igual Cristo. Cristo, quando ainda não tinha sido crucificado, estava ali orando no jardim de Getsemane, ele estava passando por um momento terrível. Ele estava passando por uma depressão, saía sangue pelos seus poros. Ele sabia o que ele ia ter que passar, o que ele ia vivenciar. Ele ia ter que morrer crucificado, enfrentar a morte eterna, a ausência completa de Deus. Cristo estava desesperado. Cristo orou e pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não teve resposta. Silêncio. Cristo orou e não teve resposta. Logo depois, Cristo já estava lá crucificado, já tinha passado por toda aquela tortura, apanhado, sofrido, com dor em todos os músculos, para todos os lados, exausto, esgotado, a ponto de falecer. Sentir a morte eterna, o vazio de Deus, que é a segunda morte, foi essa que ele enfrentou por nós. Ele morreu no nosso lugar para que nós não precisamos passar por ela. E ele gritou, ele clamou a Deus: meu Deus, por que me desamparaste? Silêncio. Deus não respondeu. Silêncio. Por que me desamparaste, meu Deus? Por quê? Silêncio. Silêncio. E ali Cristo passou pela maior provação, mesmo sendo esquecido, não tendo resposta dos céus, sendo o Filho. Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. A Ti eu entrego o meu espírito. Em Ti eu confio, Pai. Mesmo na ausência da resposta, mesmo o Senhor não me respondendo, em Ti eu confio a minha vida. O mais precioso que qualquer um pode ter, ainda mais um Deus. Jesus Cristo era Deus. Toma, Pai, a minha vida. E você acha que esse foi o maior preço que Jesus pagou? Não foi. A Bíblia também fala que o maior preço que Jesus pagou por esse conflito cósmico, essa batalha espiritual, quando ele vier voltar para a terra e estabelecer o reino de Deus, ele vai estar retido por toda a eternidade em um corpo humano. Cristo, que é Deus, onipresente, onisciente, onipotente, vai estar retido por toda a eternidade em um corpo humano glorificado, claro, todo-poderoso. Ele não deixou de ser Deus, ele continua por merecimento, por ser Cristo, mas ele ainda vai estar com as marcas da crucifixão. E nós que vamos estar com ele por toda a eternidade, vendo, conversando face a face, vamos vê-lo em um corpo humano, com todos os sinais da crucifixão, eternamente, e vamos sempre nos lembrar disso. E ele fez isso por mim e por você, por amor a nós. Tchau, tchau.